Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, como eu tinha dito ontem, nós vamos falar sobre o livro de Jó, sobre alguns capítulos do livro de Jó, que muitas vezes passa despercebido a respeito de quem foi Jó. Você sabia que Jó foi um juiz? Sabia? Não. Jó foi um juiz. Bota isso em preto. Jó foi um juiz muito honesto. E isso me lembra também lá em Lucas 18 sobre o juiz iníquo, e nós vamos fazer um comparativo desse Jó do Antigo Testamento, desse juiz iníquo do Novo Testamento que está em Lucas 18, e depois nós vamos para o final falar sobre aquilo que Jesus nos fala. Quando o Senhor voltar, haverá fé na terra? Então vamos para o nosso vídeo. Então, brincadeiras à parte, agora nós vamos ao que interessa, sobre Jó. Como eu falei, você sabia que Jó, ele era juiz? E que Jó era muito além do que fala aqui, que ele era íntegro e se desviava do mal? O que é integridade? Você é íntegro. Você se desvia do mal? Você procura agradar a Deus? Ou você gosta de barganhar com Deus? Se Deus me der, eu trabalho para Ele. Se Deus não me der, eu não trabalho para Ele. Olha o que acontecia. Nessa época aqui, quem escreve o livro de Jó provavelmente foi Moisés. É isso que alguns teólogos falam para nós, que foi Moisés, tá, que escreveu o livro de Jó. Então Moisés vai contar a história de Jó. O que aconteceu um belo dia quando os anjos do Senhor, os anjos celestiais que trabalhavam para Deus, foram se apresentar a Deus e falar com Deus para que Deus os ouvissem sobre coisas que eles haviam feito. Bom, Satanás também foi junto. Foi lá ter uma conversa com Deus. E interessante que a Bíblia diz que Deus parou para ouvir Satanás. Quer ver? Jó 2. Olha o que diz. Em outro dia, porque o diabo ousado já tinha ido anteriormente e fez a mesma coisa, em outro dia, os anjos celestiais voltaram a apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, que significa acusador, opositor, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Yahvé. Então o Senhor pergunta: de onde vem Satanás? Onde é que você estava? Deus sabia. Mas era necessário que essa resposta fosse colocada aqui, para a gente saber que Satanás ele é o príncipe desse mundo. Como o próprio Jesus disse lá em João, se eu não me engano, João 17 ou 18, quando Jesus está fazendo uma oração linda pelos seus discípulos, e ele fala assim: Pai, enquanto eu estive com eles, eu não permiti que nenhum deles se perdesse, exceto o filho da perdição, Judas, né? Aquele que comia do bocado, aquele que se sentava na mesa com Jesus, exceto que o filho da perdição se perdesse, para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. Fora isso, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. Mas agora eu vou voltar para ti e eu te peço que os guarde desse mundo, que os livre desse mundo. Ele fala assim, a oração é bem essa: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, eu oro para que o Senhor os livre do mal, para que o Senhor os guarde do príncipe desse mundo. Satanás é o príncipe desse mundo, é a potestade que governa todas as coisas no mundo com a autoridade de Deus. É essa autoridade que Satanás tem para ir e vir em qualquer lugar, é dada por Deus.
para matar e para fazer viver, para matar e para fazer alguns milagres, como viver, né? Também é dada por Deus. É só a gente ler lá em Apocalipse que foi dada a esse espírito enganador o poder de fazer milagres e maravilhas e que muitos o seguiam. E nós vemos muitas pessoas aí que estão buscando em outros lugares tudo que possa preencher algum vazio dentro deles, tudo que possa significar alguma coisa, tudo que os leve a um conhecimento do desconhecido. E a gente vê a gente buscando no oculto Deus. Muito cuidado, muito cuidado. A palavra do Senhor diz, em uma das cartas, eu não estou me lembrada agora, que João tem uma visão às igrejas. O Senhor fala justamente aquelas almas aquelas vidas que se envolviam com as coisas ocultas de Satanás. O que são as coisas ocultas de Satanás, Érica? Bom, esoterismo, cartas, cabala, alta magia e etc. Então Jó, ele foi um homem que ele foi observado. Tanto Deus sabia que Jó estava sendo observado que Jó, ele não se envolvia com esse tipo, ele não perdia tempo em buscar sentido para a vida dele, porque ele conhecia o Senhor. E a gente ouve algumas pessoas falarem que Jó não conhecia o Senhor. Conhecia tanto quanto fazia a vontade dele. E Satanás fala assim, o Senhor fala assim, observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele a fim de castigá-lo. E Satanás diz assim, diante do que declarou Satanás, também não tocou na pele dele, toca na pele dele, tira agora a saúde dele, para ver se ele não blasfema. No capítulo 1, o diabo ele já tinha se apresentado a Deus e Jó já havia perdido tudo, exceto a sua saúde. Jó, no capítulo 29, nós vamos ver agora, Jó era um homem extremamente rico. Jó era um homem que fazia caridade. Jó era um homem que ele se compadecia piamente da dor do outro. Jó era um homem justo, íntegro. Jó era um homem que palestrava. Jó era um homem que as pessoas sentavam para ouvi-lo. Nós vamos ver lá também que Jó era um homem que, quando ele chegava no hospital, não tinha hospital, mas quando ele chegava num lugar que tinha alguma pessoa para morrer, aquele que estava moribundo, aquele que estava, né? Ele abençoava Jó. E Jó tinha algo nele que lhe trazia alegria até para aquela mulher que ia ficar viúva. Jó, ele era um homem considerado pai dos pobres. Vou te mostrar isso na palavra, tá bom? Então o Senhor fala assim, olha, toque em tudo que você quiser. Você só não vai tocar na alma de Jó. Então aqui agora discorre tudo que a gente sabe, tá bom? A gente sabe que a mulher de Jó, a mulher de Jó, ela não suportou. Ela não suportou perder o status. Ela não suportou perder os filhos. Ela não suportou perder a casa. Ela não suportou não ter uma despensa cheia.
ela não suportou não ter mais os mordomos que ela tinha, ela não suportou as regalias, ela não suportou a perda, ou seja, isso mostra aonde estava o coração da mulher de Jó, estava nos bens materiais. Tanto que quando ela perde tudo, quando Jó já está lá, triste, arrasada, ela fala, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele vira e fala, como uma louca, tu falas. Deus dá, Deus tira. Isso daqui que a gente tinha não é nada perante o que Deus tem para nós. Casa, filhos, por mais que nós os amemos e nós os perdemos, não é nada comparado com aquilo que Deus tem para nós. Eu imagino Jó, com toda a sabedoria que ele tinha, porque no capítulo 29 vai dizer que Jó era extremamente sábio. A palavra do Senhor diz que a sabedoria era como uma coroa sobre a cabeça dele. Eu imagino Jó tentando falar para essa mulher, mulher, você não consegue entender que no último dia, os nossos filhos, nós vamos encontrá-los? A palavra do Senhor diz que Jó, ele queimava holocaustos pelos seus filhos quando estes se reuniam. Porque vai que seus filhos pequem, né? Então, eu vou oferecer um sacrifício de holocausto por eles, para que eles não sejam culpados, para que Deus já os perdoe. E pelo tanto que Jó tinha, tá? Pela riqueza tremenda de Jó, eu creio que não era um sacrifíciozinho de uma pomba, nem de só um tourinho. Devia ser um sacrifício muito generoso. Sacrifício até, talvez, quem sabe, como de Salomão. Sacrifício grande, sabe? Porque havia uma gratidão imensa no coração desse homem por tudo que Deus era. Só que a mulher de Jó não suportou. Então ela falou, amaldiçoe esse Deus e morre. Ele fala como uma louca, tu fala. E ela abandona Jó e casca no capinado. E agora nós vamos ver a história de Jó. Bom, no meio dessa história, não vão aparecer 3 amigos de Jó e depois no final da história vai aparecer um quarto. Mas esses 3 amigos de Jó passaram um tempo culpando Jó. Culpando. Sabe quando você tem a sua vida no altar de Deus e as pessoas ficam te culpando? E você fala, eu não fiz nada de errado. O que vocês estão falando não procede, não é assim. E aí eles começam a justificar, eles começam a falar de Deus, do Deus do trovão, do Deus disso, do Deus daquilo. E Jó vai ouvindo e aquilo vai sendo como algo que vai trazendo angústia para Jó. E um belo dia, no capítulo 29, Jó vai relatar a saudade que ele tem dos dias de sua glória. Sim, Jó foi um homem que teve muitas honras. Jó foi um homem que teve muitas glórias. Jó foi um homem que teve muitas pompas. Jó foi um homem que era aplaudido. Jó era um homem que onde ele se sentava, as pessoas se levantavam para reverenciá-lo. Jó era um homem considerado o pai dos pobres. Ninguém passava necessidade, bastava ele saber. Esse era Jó. Então olha o que a Bíblia vai falar a respeito de Jó. Sabe quando a gente passa por uma luta, quando a gente perde um ente querido, às vezes a gente tende sim a passar um tempo e falar assim, poxa, minha vida era assim, 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 de repente minha vida ficou assim, que saudade daquele tempo. Quem nunca? Já era humano. Humano como eu, como você, humano de carne e osso,
humano com um coração que o dele, como o nosso, deve ser. Um coração que tem dia para o bem, um coração justo. Então ele fala assim, Jó 29. E Jó retoma as suas ponderações. Quantas saudades eu tenho dos meses passados. Meses. Ou seja, de Jó 1 a Jó 27, quanto tempo se passou? Eu pensava antes que tinha sido anos. Passou meses. Meses de dor, de sofrimento, de luto, de luta, de falta, de ausência, de saudade, de fome, de falta de saúde, de pessoas apontando o dedo na sua cara. Dias onde o passado era só uma lembrança na sua memória. Dias em que invalidaram tudo que Jó era. Dias em que ele era totalmente injustiçado. Então Jó agora vai falar da saudade dele. Quanta saudade eu tenho dos meses passados, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Isso me fez repensar algumas coisas e por isso que eu quis trazer aqui. Porque parece, quando Jó ele fala aqui, parece que Deus está inerte à sua dor, inerte ao seu sofrimento. Não, ele não está. Quando Deus permite tudo isso na vida de Jó, me fez lembrar de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor, Daniel 2, se eu não me engano, Nabucodonosor ele vai ter um sonho. E nesse sonho, ele fala que se os magos não interpretarem esse sonho, ele vai matar todos. E isso chegou ao ouvido de Daniel. E Daniel ele vai orar ao Senhor. E Deus mostra a Daniel qual foi. Desculpa, não vai ter corte, do jeito que tá aqui vai ir, tá bom? E Daniel ele mostra, Deus mostra a Daniel um sonho. No sonho, Nabucodonosor sonhou com aquela estátua imponente, onde a cabeça de ouro representava o Império Babilônico e as outras partes do seu corpo representavam os outros reinos. E depois, Daniel fala assim para Nabucodonosor: bom, o Senhor, ele te deu esse sonho com um motivo, para sondar, ó rei, o que há no teu coração. Bom, depois o que acontece? Nabucodonosor faz uma estátua imponente em altura, em grandeza e em riqueza. Por que em riqueza? Porque a cabeça era de ombro, a cabeça era de ouro, o corpo, a parte, o tronco era de prata, a cintura e as pernas eram de bronze e a cintura, tipo, isso, depois as pernas eram de ferro e os pés de ferro com barro. E Nabucodonosor vai fazer igualzinho, só que ele vai exigir adoração a essa estátua. E aí Deus mostra, Deus vê o que estava no coração de Nabucodonosor. Soberba, grandeza. E tem um lugar que fala assim: o vosso rei Nabucodonosor fez para vocês essa estátua, se dobrem diante dela. Só que Jó, ele tinha talvez até mais do que Nabucodonosor. Jó, ele tinha riqueza, ele tinha fama. Jó tinha, vamos colocar que Jó morava num castelo. A diferença é que as pessoas, os seus empregados, inclusive, eram honrados por Jó. Basta ler. No 30, 31 e 32, ele fala: se algum dia, no 31, se algum dia
eu faltei com justiça com algum dos meus empregados, então realmente eu mereço tudo isso que eu estou passando. Então ele vai falando da justiça dele. Então Jó continua falando. Eu me lembro quando a lâmpada de Deus brilhava na minha cabeça. Sabedoria, palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Eu me lembro quando a palavra de Deus resplandecia no meu coração, resplandecia na minha mente, e isso me tornava sábio. Eu tenho saudade dos dias de plena saúde e quando a amizade com Deus abençoava a minha casa. Será que Deus se fez inimigo de Jó? Será que quando nós passamos por alguma luta, alguma provação, Deus se tornou o nosso inimigo? Agora o nosso opositor é Deus? Porque o nosso adversário quer que nós pensemos isso mediante as lutas. Que aquele que diz que é amor, ele é teu opositor. Aquele que diz que veio para te salvar e para te libertar, ele quer que você sofra. Satanás quer fazer essa distorção nos corações. Mas Jó continua. A dor faz a gente pensar muita coisa. A dor faz a gente questionar muita coisa. Mas precisamos levar em consideração, em momento algum, a dor levou com que Jó blasfemasse. Ou dissesse que ele sentia falta daquelas pompas porque a vida dele dependia daquilo, como fez a mulher dele. E ele continua. Ele fala quando a amizade com Deus abençoava a casa dele, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim enquanto caminhávamos. E meus filhos estavam ao meu redor, o Todo-Poderoso. Quando eu saía, passei com meus filhos, a presença de Deus estava comigo. Deus não me abandonava, Deus estava comigo. Quando eu saía à porta da cidade, na praça pública, e me era dado para sentar entre os líderes, os jovens, respeitosamente, me davam passagem, assim como idosos se colocavam de pé. Nessa época, quando o idoso mais velho falava, o mais novo se calava. Mas Jó ele era tão honrado pelo seu caráter, que aqui, independente da idade, ele era cheio de honras. A terra dava a Jó a devida honra. Mas a nossa honra não é aqui. A nossa honra é no céu. E aonde nós vamos chegar a respeito disso? Por que no final a história de Jó foi mudada? E Jó foi, se ele foi trilionário, ele foi sextonário, septonário. E ele fala, os príncipes tomavam todo cuidado ao falar e chegavam a colocar a mão na boca. Sabe o que é isso? Cuidado com o que fala. Pensado às vezes a respeito do que vai falar. Todos que me ouviam me consideravam felizes e quem me observava dava bom testemunho de mim, pois eu socorria e ajudava todos os necessitados que clamavam por cooperação. E também socorria o órfão que não tinha quem o amparasse. O que estava da beira da morte, esse me abençoava e eu conseguia consolar o coração da viúva. Amados, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Era um homem que tinha o caráter de Cristo. Esse era Jó. Eu enxergava pelos cegos. Era pés para os que tinham dificuldade de andar. Era pai dos pobres e advogava com dedicação a cada causa dos desconhecidos. E ele vai continuar aqui. Aí a parte que eu quero chegar.
ele fala assim: então eu imaginava que eu morreria no aconchego na minha cama. Eu imaginava que meus dias seriam numerosos como a areia. Eu pensava que as minhas raízes iriam chegar até as mais profundas águas. As minhas raízes seriam tão revigorantes como o orvalho. Eu pensava que a minha honra se renovaria em mim todos os dias. E o meu arco quer dizer honra, força, se fortaleceria cada dia mais na minha mão. Assim, os homens me escutavam com todo respeito e sem reclamações, e em silêncio atendiam o meu conselho. Verso 24. O meu sorriso era capaz de motivá-los. Enquanto eu falava, se eles estivessem deprimidos, eles ficavam alegres e motivados, e o seu rosto voltava a ter a alegria de viver. Eu avaliava e escolhia o caminho que deveriam seguir. Assentava-me como seu líder e habitava como rei em suas tropas. Era considerado como consolador dos que sofrem. Esse era Jó. Foi isso que muito provavelmente fez com que Satanás tivesse tanta sede. E foi por isso que Deus permitiu, deixa eu me ajeitar aqui, permitiu que Satanás tocasse em Jó. Mas não tocasse na alma de Jó. Deus, ele vai poupar em nós aquilo que é mais importante. O que é mais importante para nós em Deus não é a nossa casa, não é o nosso carro, não são os nossos bens, é a nossa alma. Uma vez eu disse assim, olha, Deus não se importa como você vai morrer, se você vai morrer com um câncer, definhando, se você vai morrer de um assalto, se você vai morrer numa batida onde você vai virar um papel. Não. Prova disso é a forma como os apóstolos morreram. Um dia a gente vai falar sobre isso. A forma como esses apóstolos morreram. Amados, o importante é como vai a nossa alma. O importante é o que está dentro do nosso coração. Por mais que Jó tivesse todas essas pompas, nada disso afastou o amor e o temor que ele tinha pelo Senhor. Érica, você disse que ele era juiz? Uhum. Capítulo 31 de Jó diz assim: eu estabeleci um pacto para que meus olhos não cobiçassem donzela nenhuma. Sabe o que Jó fez? Ele foi fiel e íntegro à mulher dele até o último momento da vida dele. Ele não olhava com cobiça. Ora, não está destinada esse tipo de coisa à ruína para os perversos e o desastre para aqueles que atentam ao mal? Gente, isso tudo aqui é o que eu fui marcando sobre o que eu achei sobre a vida de Jó, para poder trazer para cá de conhecimento. Mas olha aonde ele vai falar aqui. Ele diz assim, no versículo 6, ele fala assim, que Deus pese na balança, que Deus me pese na balança, que Deus pese o meu coração na balança. Bom, na mitologia existia um Deus, e esse pesar na balança nós também vemos lá em Daniel. Pesado foste o teu coração na balança e fosse achado injustiça. Também existe um Deus antigo, egípcio, que tinha uma balança. E se o seu coração, as suas atitudes, a sua vida, teria que ser mais justo e mais leve do que uma pena.
Então era colocado uma pena e as atitudes. Se as suas atitudes pesassem mais do que a pena, você seria condenado à mansão dos mortos. E é por isso que também aparece lá, né? Quando Deus vai julgar o Beltesazar, né? Pesado foste teu coração na balança e em ti foste achado iniquidade. E ele fala assim, quando Jó continua. Ele vai falar aqui de toda a condenação que o mal ele merece, que o homem mau merece, que o homem que não anda, que o injusto merece passar. Ele fala que para onde vão aqueles que não praticam a justiça. Ele vai falar sobre essas coisas. Por isso que eu falei que comparado a um juiz iníquo, tá? De Lucas 18, esse juiz que a mulher precisa todo dia lá bater na porta dele. Lucas 18, clamando por justiça. E no final, depois que esse juiz devolve para ela o que é dela por direito, o Senhor fala: muitas coisas você tem achado por demorado, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque às vezes esse tipo de provação mina a fé de muitos. Muitos que, enquanto são bem-sucedidos, amam ao Senhor, se dedicam ao Senhor, dizem que faz a obra do Senhor, mas na hora que Deus toca, poucos ficam, poucos permanecem. Na hora que Deus arranca o emprego, na hora que Deus tira um filho, na hora que Deus começa a mexer, não é porque Deus é ruim. É porque o nosso coração ele é pesado na balança. E as nossas obras têm que ser mais leves do que uma pena. Pare para pensar nisso. E as obras de Jó eram mais leves do que uma pena? Sim. É só ir para João. Nós vamos para João daqui a pouco para a gente poder terminar. E diz assim, e Jó continua falando. Se algum dia eu vi alguém morrer de frio por causa de agasalho e não fiz isso, então eu mereço todo esse mal que está passando. Se eu depositei ouro e a minha segurança foi no ouro, e eu disse ao ouro, tu és a minha confiança e a minha esperança, se eu me alegrei por ser muito rico, por ter conquistado bens e riquezas, se eu olhei para o sol quando brilhava, ou para a lua, enquanto ela caminhava alta e esplendorosa, e em meu coração fui enganado em segredo, e a minha mão mandou beijo, sabe o que é isso? Adorar sol e lua, adorar astros, adorar outros deuses. Se algum dia eu coloquei outro Deus acima do Senhor, eu mereço todo o mal destinado ao ímpio, eu mereço todo o mal destinado, ele vai usar aqui ainda, eu mereço, no versículo 12 do 31 diz assim, eu mereço todo o mal destinado, ele não diz assim, mas ele está falando o mal destinado a Abaddon, tá? Existe um fogo que é destinado para Abaddon, está lá em Apocalipse. Esse fogo dos últimos dias. E ele continua a falar, olha, se algum dia eu ri da desgraça dos meus inimigos, ou se eu me alegrei intimamente, quietinho, eu falei assim, tipo assim, toma, mereceu. Se algum dia eu fiz isso, eu mereço todo o mal. Se eu escondi o meu erro, como quem fez Adão, versículo 32, 33, encobrindo nas minhas entranhas o meu pecado, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí pela porta fora. Então Jó vai falando aqui quem ele era. Ele ainda continua falando, se alguém me desse ouvido nesse momento, assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que qualquer que aponte os meus erros, faça a sua denúncia por escrito. Eu bem que carregaria nos ombros e ataria sobre minha cabeça como coroa para pesar. Eu lhe prestaria conta de tudo quanto tenho feito com dignidade. E ele vai continuar. Eu não estou achando a parte onde dá a entender que ele julgava
né? Que ele fala que se um dia eu julguei injustamente. Então Jó aqui ele fala do caráter dele. Por quê? Por que Jó está falando disso? Porque os amigos dele estavam falando que ele era merecedor de todo o mal, que ele estava passando por aquela situação porque ele tinha sido infiel a Deus em algum momento da vida dele. O Senhor vai falar em João, no capítulo, para a gente poder encerrar, João vai falar em João 17. João 15, o Senhor vai falar assim, a alegria dos discípulos. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa felicidade seja completa. Deixa eu falar aqui porque eu estou lendo esse versículo. Jesus aqui está falando para os discípulos de um tempo muito difícil que os discípulos vão enfrentar. De um tempo onde os discípulos vão perder tudo. De um tempo onde o Império Romano vai vir, vai saquear o templo. Aonde o Império Romano vai vir, vai tomar as suas posses. De um tempo aonde o que eles tinham, eles não terão. De um tempo aonde eles serão tremendamente atribulados. E Jesus vai falar isso. E ele fala assim, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E em mim vocês se alegrem. No versículo 12 do capítulo 14, diz ainda assim, olha, eu ainda quero deixar mais um mandamento para vocês. E o meu mandamento é esse, que vocês amem aos outros como eu vos amei. Não existe maior amor de alguém que dá a sua própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois os meus amigos se praticarem o que eu digo. Eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. No 17, o Senhor vai falar assim, 17, 15. O Senhor aqui está fazendo, é uma oração linda que Jesus está fazendo. Pai, não oro para que os tire, os discípulos e as pessoas, tá? Não oro para que os tire do mundo, mas para que os proteja do príncipe desse mundo, esse que vem saquear suas posses, esse que vem tentar roubar as suas almas, esse que está aqui e que é o enganador que enganou Eva a provar do fruto, que colocou beleza no fruto, que distorceu, que enganou e que seduziu. Ele disse, eu não peço para que o Senhor os arranque, eu peço para que o Senhor os proteja deste mundo. Eles não são desse mundo como eu não sou. Santifica-os, sela-os. Por isso que fala que nós somos selados em Cristo. Santificar é ser selado, é ser separados. Aonde? Na tua verdade. Qual é a verdade? É a tua palavra, são os teus estatutos e as tuas leis, porque a tua palavra é a verdade. Versículo 20 fala ainda, não oro somente por esses meus discípulos, mas igualmente por todos aqueles que vierem crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, assim como eu em ti sou um, eles em nós sejam um também. E aqui eu quero encerrar. Jó, um homem íntegro, reto, segundo o coração de Deus, um homem que teve o seu coração pesado na balança, um homem que não foi achado maldade, um homem que ele era um justo juiz. Mas Érica, você está atribuindo a Jó uma característica de Cristo? A Bíblia está. Ele era um justo juiz. Ele era o pai dos pobres. Ele atentava para as viúvas. E Jó, aí vai passar. Aí quando chega no 38, no 42,
Jó, ele vai agora pedir perdão a Deus. Porque por mais que o coração de Jó não estivesse nas coisas desse mundo, Jó falou algumas coisas no decorrer do livro que desagradou a Deus. E qual foi? Se justificar. Amados, nós não precisamos nos justificar. Eu sei que tem hora que vão vir muitas calúnias, muitas difamações, vão vir coisas que nós não precisamos ouvir, nós vamos ouvir, sabe? Vai chegar um ponto em que as pessoas serão muito injustas conosco. As pessoas vão te diminuir por aquilo que você não tem, vão te engrandecer talvez por aquilo que você tem. Muitas pessoas vão querer te encaixar na caixinha delas. Mas a gente precisa se encaixar na palavra de Deus. E Jó, ele vai tentando o tempo todo se justificar. Só que até um momento, tem um momento que Deus confronta Jó. E é onde eu digo, um homem confrontado por Deus, e ele entende que o confronto não humilha, o confronto de Deus não humilha, o confronto de Deus nos leva a um aprendizado, que é o olhar para nós mesmos. Quem eu sou? Por que eu acho que eu posso me justificar? Por mais boas obras que eu faça, por mais dinheiro que eu tenha, por mais que eu faça na igreja, por mais que eu faça por fulano, a fé sem obras ela é morta, sim. E a obra sem fé também é morta, sim. Entretanto, Jó tinha duas coisas, fé e obra. Me mostra a tua obra, que eu te mostrarei tua fé. Me mostra a tua fé, cadê as tuas obras? Mas o que eu quero levar em consideração aqui é, diante de tudo que se passa na vida de Jó. Então, Jó andou sofrendo a falta dos seus filhos, eu tive que dar uma pausa, deixa eu retornar aqui. Andou sofrendo a falta dos seus filhos, a falta da sua mulher, que o abandonou, já que agora ele não tinha mais as suas pompas, ele já não tinha mais as suas riquezas, ele já não tinha seus prestígios, já não tinha mais aquela casa maravilhosa. Mesmo assim, Jó continuou honrando a Deus. Mas no meio, enquanto Jó honrava a Deus, Jó falou algumas coisas no meio desse confronto, que Deus tem um momento que Deus fala assim, aonde você estava quando eu criei isso e aquilo, e eu formei isso e aquilo? Primeiro Deus começa falando, cinge o lombo como os homens, como o homem, porque eu vou falar com você de homem para homem. E quando Jó entende que não é só pelo que eu faço, não é só pelo que eu tenho para dar, não é só porque eu sou bom, não é só porque eu ajudei, não é só porque eu entreguei uma cesta básica, não é só porque eu prego. Vai muito além. Acontece que em muitas dessas provas, Deus há de colocar os seus filhos. Ele fala isso lá em João. Muitas dessas provas o povo de Deus há de passar, como a igreja primitiva passou. Só que você está preparado para ter o teu coração provado naquilo que você tanto ama? Você está preparado para perder? Você está preparado para que Deus permita que Satanás toque? Porque nesse momento onde o nosso opositor, o nosso acusador, vai fazer com que na balança, onde é colocada uma pena, seja colocada as nossas obras.
E Jesus diz assim: aquele que é meu amigo, ele dá a vida pelo outro, independente. Aquilo que a mão direita faz, que a esquerda não olhe. Mas e se eu te tiro tudo? Aonde está o teu coração? Como a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre? Ou como os amigos de Jó, os amigos de Jó o acusaram o tempo todo, você fica o tempo todo se acusando, e nisso a gente consegue ponderar. Aonde está o teu tesouro? O que é que governa a tua vida? São as tuas posses? São os teus 2, 3 empregos? É o teu emprego com um cargo, um salário muito bom? E se Deus te tirar hoje tudo que você tem para provar o teu coração, o que é que vai restar? Para Jó, capítulo 42, restou humilhação. Todo quebrado, todo dilacerado. Ele pediu perdão a Deus. Foi como se Paulo dissesse: eu em nada tenho a minha vida por preciosa. Miserável sou eu, Senhor, se eu esperar o Senhor apenas por essa vida. Então, olha o que é que Jó vai falar aqui para o Senhor. Então, Jó abre o seu coração diante de Deus e declara, Jó 42. Sei que podes realizar tudo quanto desejas. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e nenhuma das tuas vontades serão frustradas. Verso 5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Os meus ouvidos já tinham falado que o Senhor é bom. Os meus ouvidos já tinham falado que eu preciso seguir a lei, que eu preciso seguir os estatutos. Os meus ouvidos falaram que na ressurreição do último dia eu veria os meus filhos. E os meus ouvidos já ouviam falado que a minha riqueza nessa vida. Só que era dos meus ouvidos. Só que agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que é que o Senhor pode fazer. E que nada que o Senhor quer fazer pode ser impedido e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí ele fala: por essa razão, eu me menosprezo, me arrependo sinceramente do pó e da cinza. Nesse momento, Jó se volta para os seus amigos e pede para que eles se arrependam, porque o Deus da qual que eles viviam falando a respeito, do Deus que eles pensavam que conheciam, nada mais era do que os deuses egípcios. Deus do trovão, Deus da lua, Deus do sol, Deus que pesa, Deus que pede, Deus... Não, se arrependam e entendam que Deus, Ele é muito além de casa, de carro, de posse. Ele é muito além de famas e de pompas. O fato de você estar hoje numa provação que talvez te falte o que comer, numa provação que você não consegue pagar as suas dívidas, qual está sendo a sua postura? Se justificando, se massacrando, se afastando do Senhor, porque as pessoas dizem que você está passando por tudo isso porque você não é digno, porque você nunca foi fiel, ou agora você se humilha como Jó no pó e na cinza. E Jó agora vai pregar para os amigos dele. E enquanto Jó prega e ora pelos seus amigos e oferece um sacrifício pelos seus amigos, a palavra de Deus diz que a sorte de Jó, ela é mudada. E que Deus abençoa em dobro a Jó. Se Jó tinha 7 filhos, teve 14. Se Jó tinha 1 trilhão de reais, teve 1 sexilhão. Isso aqui existe essa palavra, sabe?
Porque não era o poder, não se tratava de poder, de ter e de riqueza. A palavra do Senhor nos diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E por isso Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Mas poupou a alma. Sabe por quê? Porque Deus sabia o que havia na alma de Jó. Era uma alma íntegra que amava a Deus, que fugia da aparência do mal. Ele falava: eu oro para que meus olhos não olhem para uma mulher que não seja minha. Eu só olho para minha mulher. Agora não tenho mulher mais não, mas também não olho mais para nenhuma. Não é minha, eu não vou olhar. Ele era íntegro. E Jó era justo. No decorrer da palavra de Deus, a gente vai ver Deus condenar a injustiça, aqueles que não olham para os órfãos, aqueles que não atentam para a necessidade das viúvas. Tem um momento aqui, eu não li, mas que Jó fala assim, que ele lamenta quando ele vê, olha, Jó estava naquela situação de a pele toda cheia como é que fala? De lepra, sabe? Caindo nos pedaços. E ele fala: eu lamento quando eu olho para o outro e eu não posso ajudar. Porque era como se Deus fizesse algo porque eu ajudo. Amados, Deus vai fazer independente de qualquer coisa. Deus pode te dar carro, fama, melhor emprego. Você pode comprar, você pode fazer uma lipoescultura, você pode, sabe, alcançar o maior patamar na tua empresa. Para Deus isso não quer dizer nada. E você ainda pode fazer obras de caridade, porque você tem muito dinheiro. Tem gente que faz caridade porque sobra. Aí tem gente que, como não sobra, mas ele quer, o que sobra ele quer guardar, esse é avarento. Então não vou abençoar. Jó tinha tanto para dar e para vender. Mas ele não se corrompia, não era aquilo, sabe? Não era aquilo que fazia o coração de Jó se alegrar. Jó se alegrava nos estatutos de Deus. E Deus sabia disso, que Jó se alegrava nos seus estatutos e nas suas leis. Então ele permite. Era como se ele falasse assim, é a mesma oração de Jesus. Eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do príncipe. O nosso opositor, ele pode tocar naquilo que Deus permite que toque. O que ele não pode tocar é na fé e na alma do selado por Deus. Você é selado por Deus? Como é que eu vou saber, Érica? Vai chegar o dia que o Senhor vai te colocar numa prova em que vai ganhar aquilo que for mais importante para você. Se você vai blasfemar ou se você vai dar glória a Deus. Vem cá, Max. Vai chegar esse dia. Para todo mundo chega. E sobre o fim de todas as coisas, Deus diz que vai libertar e que vai guardar. Se você lê Daniel 12, quando Daniel ele tem uma visão que fala de uma grande aflição que vai vir sobre o mundo, o Senhor fala assim: eu vou livrar todos aqueles que têm o seu nome escrito no Sefer, no livro da vida. Livrar é guardar, é proteger. Mas isso não tem nada a ver com essa carne aqui. Essa carne é podre, porca, mortal, cheia de pecado. É sobre a alma. Eu vou guardar a tua alma. Eu não vou deixar que você se perca. Ainda que você seja preso, ainda que você perca tudo, eu vou estar contigo pela graça para preservar aquilo que eu selei em você, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Eu vou te dar a graça de vencer diante da dor. Eu vou te dar a graça. É isso que é graça. É fortalecimento no meio daquilo que a gente pensa que vai ser mais insuportável. Deus deu graça a Jó. E Jó em nenhum momento pecou. E Jó, ele era selado pelo Espírito. Você é selado? Ou quando o Senhor vier, por mais que pareça tardar, achará fé em teu coração? Que as pompas desse mundo, que aquilo que o dinheiro pode comprar, não corrompa a nossa fé, não corrompa a nossa integridade, não corrompa quem é Deus. Deus é até um jargão. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. Acontece que Deus sempre vai fazer algo para benefício dos seus filhos. Érica, eu perdi tudo, eu perdi meus filhos, eu estou em cima de uma cama cheia de câncer. Mas o mais importante para Deus é a tua alma. Filho, a morte vai vir para você essa noite. E o que você tem, para quem será? A morte poderia ter vindo para Jó naqueles dias. E o que ele tinha? Para quem era? Era para Deus. Era para Deus. Jó amava Deus demais. Era para Deus. Por que eu quis trazer um pouco disso de Jó? Porque nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus no meu e no teu coração. As perseguições vão vir, as angústias vão vir, as tribulações vão vir. Basta ler Tiago, basta ler Pedro. Nós seremos em tudo provados. O apóstolo Paulo mesmo vai falar sobre isso. Em tudo nós seremos atribulados, mas nós seremos consolados. Em quem está a sua fé? Se colocar a balança e uma pena, o teu coração, a balança, aqui é a pena, aqui é o teu coração. Na hora que colocar a pena na balança, a balança não vai nem se mover. Se o teu coração for mais leve do que a pena vai descer. Se o teu coração for mais pesado do que a pena vai descer. Isso é o sentido figurado. É o sentido de que o que te domina. O que é mais importante para você. Aonde está o teu tesouro? Se você abre tanta boca e diz que seu maior tesouro é o Senhor vai provar. O Senhor vai provar o teu coração. Para que no último dia, talvez, você seja uma daquelas almas de Apocalipse 6, 9, 10, 11, que diz: e vi almas debaixo do altar que clamavam: até quando, ó soberano Deus, não julgarás o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? E o Senhor diz: a cada um foi dada uma veste branca e dito: descansem das suas obras, descansem, porque muitos irmãos morrerão como vocês morreram. E eu virei para julgar todo o sangue inocente, toda a injustiça que foi feita, toda a maldade que foi feita, tudo aquilo que foi feito com você, que você não merecia. No último dia o Senhor há de julgar. Eu espero que eu tenha conseguido trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho papel, não escrevi, eu fui falando conforme eu fui sentindo do Espírito. Que Deus abençoe e que a graça de Deus conduza o teu coração. Que a vida de Deus conduza o teu coração como conduziu o coração de Jó, a ponto de perder tudo e continuar tendo Deus como tudo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.